Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nessa oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula? Vamos lá? Na aula de número 12, o nosso objeto de conhecimento são a mobilização das ferramentas digitais e da cultura de rede nos processos de busca da informação. Por detalhamento, vamos compreender aí as práticas corporais, as propagandas e publicidades remediadas de acordo com o interesse das juventudes, os jogos digitais na prática pedagógica. Vamos compreender como esses elementos estão inseridos no processo educacional, como eles caminharam ao longo da história e como estão se organizando para serem utilizados como ferramentas pedagógicas, como podem ser utilizados como ferramentas pedagógicas. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Tudo é possível com tecnologia. Vida melhor, conexões melhores, educação melhor. É por meio da tecnologia que podemos, por exemplo, transformar este ambiente de estúdio em um ambiente de aula e fazer essa aula chegar até você. E mesmo que nós não consigamos enxergar essa evolução tecnológica, acompanha o homem desde os primórdios da humanidade. Nós costumamos dizer que o fogo ou o andar são exemplos da evolução humana. E esta evolução continua sendo percebida através de muitos processos na sociedade. E eu trouxe como exemplo para a gente analisar esse processo evolutivo, essa imagem e essa questão. Olha só, certa vez uma estudante perguntou à antropóloga Margaret Mead, qual o primeiro sinal de civilização? E essa estudante, ela esperava que a antropóloga dissesse que seria um pote de barro, ou uma pedra de amolar, ou talvez uma arma, algum implemento físico. Mas a Margaret Mead pensou por um momento e disse para ela, um fêmur curado. Para quem não sabe, o fêmur é o maior osso do nosso corpo, é o osso da coxa, E aí, por que ela deu essa resposta? Olha só, a compaixão, o ato de cuidado e a tecnologia usada para curar o fêmur são exemplos do avanço tecnológico e social. Portanto, a tecnologia ela não é só aquilo que a gente observa nos equipamentos que nós costumamos chamar de tecnológico, aqueles que emitem luz, que utilizam eletricidade, que nos ajudam a nos comunicar com outras pessoas em outros lugares do mundo. E aí você pode talvez estar se perguntando esta questão que aparece para você agora. Mas o que é tecnologia então, professor? Se não são esses equipamentos, se não é esses aparatos que nós utilizamos, Se não são essas coisas, o que é a tecnologia? E eu convido vocês de volta aqui para o estúdio para a gente continuar fazendo essa análise. Embora nós tenhamos essa visão sobre a tecnologia, essa visão meio futurística, De que através da tecnologia nós vamos ver lugares, chegar em outros ambientes. Apesar de a tecnologia proporcionar isso para nós, tecnologia não é somente isso. A definição dela é esta que aparece aqui, olha só. O termo tecnologia, de origem grega, a junção das duas palavras, o técnico, que é a arte técnica ou ofício, e junto ali com o logos, que é o conjunto de saberes, Então, a gente, se fosse traduzir ao pé da letra, seriam os conjuntos de saberes sobre a arte, sobre a técnica ou sobre o ofício. Basicamente, um manual, uma instrução de como as coisas acontecem, ok? Então, a tecnologia pode ser percebida não somente nos aparatos, nos implementos, nos equipamentos tecnológicos, mas também pode ser vista, enxergada, visualizada nas coisas simples do nosso cotidiano, como citou a Margaret Mead na cura de um fêmur, nos implementos utilizados. Esse termo, tecnologia, é usado para definir os conhecimentos que permitem fabricar objetos e modificar o meio ambiente, com vista a satisfazer as necessidades humanas ou ainda otimizar ali o tempo gasto nessas tarefas. Perfeito? Esses são exemplos de avanços
tecnológicos. Já que a gente já viu esse primeiro termo, tecnologia, vamos entender alguns outros. E eu trago para vocês jogos, né? O que são os jogos? Bom, o jogo ele é definido como uma atividade lúdica, com regras livremente estabelecidas pelos praticantes. Algumas já pré-determinadas, outras podendo ser mudadas aí, dependendo de onde vai ser praticado os jogos. Se a gente olhar para esses jogos sob uma ótica ali do contexto popular, da regionalidade de onde nós estamos inseridos, né? Os jogos ou brincadeiras populares, eles fazem parte da cultura e eles são criados e passados aí, né, para as pessoas ao longo do tempo, de geração em geração. É como a gente vai conhecendo esses jogos, né? Os jogos, as brincadeiras que os nossos avós realizavam, que os nossos tios, tias, os primos. Então, esses jogos vão perpetuando ali, avançando a história, e a gente vai conhecendo essas práticas. E aí, se nós juntarmos esses conceitos que eu trouxe para vocês até agora, jogos, ao conceito de tecnologia, nós teremos, quem sabe, os jogos eletrônicos. Olha só, e é este que nós vamos talvez aprofundar um pouco mais nessa aula, falando de tecnologia aplicada aos jogos, né? O jogo eletrônico, né? Ou o videojogo, ou ainda videogame, é aquele que usa a tecnologia de computador. Ele usa esse implemento da tecnologia para levar divertimento, movimento e muito mais através de práticas simples, como os jogos, né? E aí o videogame associa esse aspecto com o divertimento, com a prática da atividade física. Ele pode ser jogado, olha só, o texto continua para a gente, em computadores pessoais, e aí a gente cita tablets, telefones celulares, ou em máquinas de fliperama, ou ainda em consoles, que são aqueles equipamentos físicos, estáticos, que ficam ali geralmente próximo dos televisores que geram a imagem do jogo, né? Embora a gente conheça só como o aparelho de videogame ou videogame, a gente chama tecnicamente de console ou consoles, né? Aportuguesando um pouco aí a expressão. Então, essas são as formas que a gente vai encontrar esses jogos. Mas se a gente associar mais um conceito a essa gama que nós já trouxemos até aqui, tecnologia, jogos, e aí a gente tem o jogo eletrônico, com outro conceito, este que aparece para vocês agora. Se nós associarmos os jogos eletrônicos com o esporte, olha só, o esporte, por sua vez, ele vai ter regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligas, federações, confederações ou ainda os comitês olímpicos. Então, para a gente transformar os jogos eletrônicos partindo do princípio, do conceito de jogos que têm as suas regras que podem ser mudadas, a gente precisa de uma estruturação melhor. E nessa perspectiva, a gente tem a criação, o surgimento, né, de um processo que é este que aparece na cartela para vocês agora, a gamificação e a esportivização do virtual. Para a gente entender um pouco melhor, é o processo que transforma atividades reais em virtuais. Por meio da esportivização, é possível levar jogos, esportes e outras atividades lógicas para dentro desse ambiente virtual e transformar aí nessa competição, nesse formato televisionado dos jogos que nós estamos talvez acostumados a brincar no nosso cotidiano. Esse processo de gamificação e esportivização do virtual, ele teve início, olha só, no início esses jogos eletrônicos eles eram bastante simples, com um gráfico bem básico e alguns até sem som. Eles utilizavam ali uma tecnologia mais 2D, né, alguns quadradinhos e tudo mais, mas com o passar do tempo e o avanço tecnológico, William A. Wimbledon, eu acho que lê assim, Wimbledon, ele criou um dos primeiros videogames, o Tennis for Two, tênis para dois, em 1958, já faz bastante tempo, né? E aí ele criou essa versão do tênis para dois, onde a interação começou a existir ali entre o jogador, entre o outro adversário, né? Ou entre o jogador e a máquina.
O primeiro jogo de fliperama, eu não sei se vocês sabem o que é o fliperama, mas é este equipamento que aparece na imagem para nós. Ainda existem algumas máquinas dessas espalhadas em alguns lugares, né? Algumas casas, comércios, mas esse videogame ele foi febre há um tempo atrás, antes de nós termos o avanço e cada um poder ter basicamente um fliperama dentro de casa com o console, tá bom? O primeiro jogo de fliperama, chamado Computer Space, ele foi lançado em 1971. Logo, outros jogos surgiram como o Pong, o Invasores do Espaço e o Pac-Man. Talvez esse seja um pouco mais famoso, mesmo quem não é da geração em que foi lançado esse jogo já ouviu falar, já conhece, já viu em algum filme, em algum desenho animado, o Pac-Man, ok? Um pouco mais à frente, se nós avançarmos aí nessa história evolutiva dos jogos, em 1977, esta empresa, a empresa Atari, lançou aí um console com cartuchos removíveis, tá? Então esse é basicamente o bisavô dos videogames, né? A gente coloca ele lá atrás na história, ele tinha esses cartuchos removíveis, a gente chamava de fita, né? E era uma guerra para fazer essas fitas funcionarem, você tinha que soprar, tinha que ficar tocando, não podia ter muito contato, ainda que o gráfico fosse bastante simples, mas causava um divertimento maravilhoso. Até o joystick vocês podem ver que ele é muito simples. Hoje, nós temos aí a 7ª geração de videogames, né? Os videogames de 7ª geração, que permitem uma interatividade maior entre os jogadores por meio de... Eles ainda utilizam um console, mas eles utilizam também um sensor de movimentos, uma câmera que capta os movimentos de diversos segmentos corporais e até mesmo do corpo inteiro, ok? Tudo isso conectado à internet, aspecto que possibilita que os participantes, né, e os praticantes também e os espectadores estejam todos conectados em tempo real. Então imagina, além de a gente ter uma jogabilidade maior, criar um universo diferente, perceber todo esse avanço tecnológico no processo, no jogo em si, a gente ainda tem a possibilidade de conexão entre os participantes, entre os praticantes e aqueles que só querem assistir. Hoje, inclusive, é uma febre nos aplicativos de vídeo, as crianças ficarem somente assistindo grandes gamers, né? Grandes praticantes de jogos, só assistindo como eles jogam para tentar de alguma forma replicar ali aqueles movimentos e tentar ser tão bom quanto aqueles que eles consideram os melhores em cada modalidade. Apesar desses jogos fazerem grande alvoroço e serem febre no meio dos jovens e ter atravessado aí diversas gerações, o tradicionalismo, aqueles jogos mais tradicionais também continuam vivos e têm acompanhado esse avanço tecnológico. E aí eu trago para a gente lembrar e, quem sabe, conhecer este que aparece na cartela agora, olha só, o xadrez. O xadrez traz todos esses conceitos para a gente, tanto de jogos como de esporte, né, dado a sua organização, a federação. Então, ele é um jogo por conta de usar o tabuleiro, de ter todo ali o processo de jogabilidade, mas ele é também um esporte por conta da organização dos eventos, das regras estabelecidas, das federações e confederações, ok? Então, para a gente entender de forma mais clara, ele é um esporte de 2 jogadores que pode ser classificado como um jogo de tabuleiro estratégico. Ele é tanto recreativo quanto competitivo. Isso quer dizer que a gente pode praticar o xadrez simplesmente para passar tempo, para conversar enquanto jogam a partida ou treinar, né, com essa pegada meio recreativa para uma competição. E quem sabe se é um grande atleta, um grande enxadrista, que é como a gente chama o atleta que joga xadrez. Há diversas, né, sobre o xadrez, há diversas mitologias sobre a sua criação. Algumas dizem que ele surgiu na Índia, passou pela Pérsia, Egito, China, até chegar à Europa. E na Europa, ele foi agregar ali alguns elementos característicos da cultura europeia, são os que a gente percebe no tabuleiro. Ali a figura do rei, a figura da rainha, né, ou dama,
a figura do bispo, as torres, o cavalo, né, representando o cavaleiro. Enfim, ele agregou os elementos do jogo lá, o primeiro, e colocou os elementos da cultura europeia. O xadrez, ele evoluiu, olha só, e ele foi se adequando à tecnologia de cada povo. Se a gente parar para observar, foi isso que aconteceu. Em todos os lugares por onde ele passou, ele agregou um elemento da cultura daquele povo, até chegar nos moldes em que nós conhecemos hoje. E não poderia ser diferente na atualidade. Já que ele acompanhou todo esse avanço da sociedade, ele precisaria acompanhar o avanço tecnológico. E eu coloquei essa imagem para a gente ter ali uma reflexão sobre o tradicionalismo do xadrez com a tecnologia, que é essa que aparece aqui com esses circuitos, né? A gente percebe isso com o surgimento do xadrez virtual. Olha só, o texto mostra pra gente, essa evolução ela continua hoje com os tabuleiros virtuais. Isso mesmo, imagina você adentrar em uma sala virtual, e aí quando eu digo sala virtual, é simplesmente um tabuleiro que aparece ali na tela do computador, na tela do celular, do tablet ou do equipamento que você tenha que possa possibilitar essa conexão. Esse jogo ele pode ser online ou ele pode ser contra um computador, contra a máquina, como a gente fala de forma comum. E os oponentes eles vão se enfrentar às vezes em tempo real. Algumas partidas elas desconsideram o tempo e levam em consideração as jogadas. Você vai fazendo a jogada, faz uma jogada, vai realizar uma atividade. Aí espera o oponente realizar a sua jogada, quando você volta, ele já fez, então vou fazer o meu movimento. E assim a gente vai até conseguir chegar ali ao checkmate, que é o que vai dar a vitória para um dos jogadores, ok? Então algumas partidas podem ser em tempo real, enquanto outras podem atender aí a necessidade de tempo, né, a disponibilidade de tempo dos praticantes, o que mostra mais um avanço tecnológico. Há até mesmo, olha só, torneios organizados com pessoas de todo o mundo, o que amplia e, de certa forma, democratiza a prática desse esporte. Imagine que onde você estiver me assistindo, você tem aquele insight, puxa, quero ser um enxadrista, quero jogar xadrez. O primeiro passo, você vai precisar aprender os movimentos. Então, baixa um tutorial, tecnologia, ó. Baixa um tutorial, lê ali, aprende os movimentos, assiste as aulas de educação física, a gente tem algumas que tem determinados movimentos, procura lá um vídeo, poxa, esse aqui. Encontrou o vídeo com os movimentos, aprendeu os movimentos. Começa a praticar nos joguinhos virtuais. E aí você vai melhorando a cada partida, vai ampliando ali o teu repertório de estratégias, tá bom? E alimentando também outras características, como o raciocínio lógico, a paciência, outros elementos que a gente pode trabalhar junto com o xadrez. Embora nós tenhamos todo esse aparato tecnológico, eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, olha só, não esqueçam, nada vai substituir a mágica do esporte realizado presencialmente. Isso porque, embora o xadrez, ele seja um jogo que ninguém joga conversando muito, falando muito, pelo contrário, a gente precisa de um pouco de silêncio para analisar ali, pensar nas estratégias no tabuleiro. Mas essa dinâmica do jogador e o oponente é algo prazeroso que a conectividade possibilitada pela internet quebra um pouco. A tecnologia ela possibilita mais pessoas a terem acesso à modalidade e, de certo ponto, ajuda a democratizar esse esporte, né, a ficar mais acessível. Porém, a partida presencial ainda é muito boa, ok? Vamos continuar, olha só, o texto continua. Não só nos tabuleiros os jogadores podem se enfrentar. Há jogos, né, com mundos completamente complexos, imagine aí, carregados de detalhes, onde os jogadores e seus avatares se enfrentam, né? Os avatares são aqueles bonecos computadorizados, né? Aquela figura ali criada quase como um desenho animado, e aí ele vai enfrentar os oponentes nesse mundo mágico pensado ali, carregado de detalhes, carregado de uma arquitetura projetada ali, única, particular para aquele ambiente. E aí, para a gente ter uma visão melhor desse exemplo, desses jogos, onde os indivíduos podem se enfrentar, né, com esses mundos maravilhosos, eu trouxe aí um exemplo para vocês, olha só, o League of Legends, ou conhecido popularmente, né, vocês já podem ter ouvido falar nele como o LoL.
Ele é um jogo de RPG, e aí a sigla para... a tradução para RPG é Role and Play Game, né? Um jogo de tabuleiro, de pergaminho, né? De papel. Imaginem como se a gente estivesse abrindo aquele pergaminho em cima de uma mesa e aí o jogo começa ali naquele ambiente. Então a gente transforma esse pergaminho num ambiente completamente virtual, onde o indivíduo vai explorar aquele mundo, vai desenvolver habilidades, gerar conquistas. Hoje esse universo está tão evoluído que até a monetização do que você faz nesse ambiente pode virar lucro real, pode virar dinheiro. Então, é um dos exemplos dessa esportivização do virtual. Então, ele é esse jogo, né, nesse formato RPG que utiliza estratégia, raciocínio lógico e trabalho em equipe para vencer os adversários na disputa. Então, repare que não é só uma atividade lúdica, vai ser se você tratar como, né? Eu vou só jogar aqui um jogo por jogar. Mas se você quiser profissionalizar ou ainda utilizar essas ferramentas, né? A estratégia, o raciocínio lógico e o trabalho em equipe são alguns dos que eu citei aqui, são aspectos valiosos que você pode, de repente, trabalhar através do League of Legends, ou conhecido popularmente aí por vocês como o LoL. Um pouco mais sobre o LoL, olha só, ele é frequentemente citado como o maior esporte eletrônico do mundo. Olha só que legal, com um cenário competitivo internacional composto aí por 12 ligas. Quando eu digo ligas, imaginem diversos atletas participando da competição, jogando ao mesmo tempo, exércitos querendo destruir ali o outro exército, né? Avançar nessa competição, onde o primeiro, o segundo, o terceiro lugar serão consagrados aí os campeões, né, da partida, alimentarão um ranking onde ocuparão ali, quem sabe, a posição de os melhores do mundo dentro desse universo imaginário. As ligas nacionais, olha só, como disse a vocês, essas ligas são espalhadas aí por todo mundo, e aí tem as competições pequenas, né, dentro dessas ligas nacionais, e elas vão culminar num evento anual, que é o Campeonato Mundial de League of Legends, o Campeonato Mundial de LoL. A final da edição de 2021, ela teve, olha só, a audiência de mais de 73 milhões de telespectadores. A TV fechada, ela procura televisionar, né, gerar aí a transmissão desse evento, mas a internet ali, as plataformas de vídeo são as maiores divulgadoras e inclusive monetizam essa programação para também terem recurso. Então, se a gente parar para analisar, tem todo o recurso envolvido na organização do evento, na inscrição dos participantes, no maquinário que esses participantes vão usar, nos patrocinadores, na veiculação desse evento. Então, é um mundo aí que gera não só entretenimento, não só divertimento, mas também muitas cifras. E profissionalizar isso aí é muito bom. Mas lembrem, é necessário compromisso, né? Tal qual um atleta real, um atleta trabalha o seu físico, você também precisa trabalhar as suas capacidades, né, para desenvolver ali as missões e conseguir alcançar, evoluir, avançar aí nesses jogos. E aí eu trago para vocês alguns aspectos, olha só, positivos da utilização dos jogos eletrônicos. Embora o pai, a mãe, a avó, né, tenha que, menino, sai da frente desse jogo que isso não vai te levar para lugar nenhum. Não é bem assim. Talvez a utilização errônea desses equipamentos, desses jogos, seja o que tenha causado essa visão ruim. Mas hoje, na atualidade, com este processo de esportivização do virtual, a gente tem aspectos muito positivos, inclusive esse aspecto da profissionalização que eu falei para vocês. Além disso, esses jogos, olha só, eles ensinam os jogadores a tomarem decisões e a agir. Com isso, o mais importante, né, eles veem seus esforços recompensados. Esse aí já está ali dentro do processo de gamificação, onde você oferece uma recompensa a cada conquista que o indivíduo realiza. É importante a gente ter em mente
e saber separar o real do virtual. Não dá para entrar em parafusos e de repente pensar que no jogo eu tenho como o meu avatar morre e eu faço alguma coisa lá, faço uma outra conquista e ele ressuscita. Na vida real não é assim, nós temos uma oportunidade e precisamos usar ela de forma mais sábia. Por isso, temos que ter aí bastante clareza nas decisões e saber como vamos agir. Os jogos nos ajudam, nos auxiliam nessa tomada de decisões, mas é necessário ter esse filtro, saber equilibrar aí esses aspectos. Eles ajudam ainda a adquirir conhecimentos, isso mesmo, algumas linguagens específicas, principalmente da língua inglesa, né, os idiomas de outros países, os jogos nos ajudam a entender. Isso porque muitas vezes, imaginem, o jogo ele vem com uma configuração em um idioma, então eu vou me obrigar a aprender aquele idioma para eu poder saber o que está acontecendo, que botão que eu vou clicar, que comando que eu vou executar. Então é importante eu me apropriar dessa linguagem, não só a linguagem do idioma, mas também a linguagem computacional. Então são aspectos que, movidos ali pela curiosidade, pelo diferencial dentro do ambiente virtual, você vai se obrigar, você vai querer evoluir nesse aspecto. Embora pareça uma evolução somente para o jogo, a gente percebe uma evolução pessoal, né? Além disso, por conta da interação com as pessoas de outros lugares do mundo, imagina, um time formado de forma aleatória, eu tenho um alemão, um francês e um inglês. Como que eu vou me comunicar com todas essas pessoas? Então, se eu tiver o mínimo de noção, pelo menos da língua inglesa, e eles a mesma noção, a gente consegue se entender e avançar ali em equipe. A gente também adquire aí o conhecimento de alguns símbolos, né? Algumas simbologias, algumas são do mundo real e aí nos ajudam a compreender certas tradições, certos costumes, hábitos, isso quando a gente busca um pouco da história. E também técnicas de como avançar, como melhorar ali como jogador. Outro aspecto positivo, olha só, os jogos eles proporcionam a sensação de destreza e plenitude, que conduz ao aumento da autoestima e ao reconhecimento social perante os amigos. Isso quando você é muito bom e se destaca, né? Você pode também ter um efeito reverso. Ou você pode ser muito ruim e ser motivo de bullying ali no meio dos amigos, né? Na roda dos amigos. Ou você pode ser esse cara que se destaca. Mas o mais importante é você ter em mente aquele princípio que a gente usa e aplica nos esportes. É você participar, é você sim querer se desenvolver, sim querer evoluir, mas ter em mente que o mais importante é participar da competição, do evento e se divertir. Se desprendendo um pouco dessa ideia de querer ser o melhor, de ser o cara do jogo, para de repente não cair nessa frustração, ok? Eles também permitem, olha só, permitem exercitar a imaginação. Isso porque alguns desses jogos eles são sem limites espaciais e temporais. Então, embora nós estejamos jogando ali, imersos nessa tecnologia à noite, no jogo pode ser dia e a gente vai avançando, crescendo, ampliando os territórios espaciais. Então, é um ponto que melhora a imaginação. Agora você pense, se você coloca ali as suas experiências registradas num caderno, daqui a pouco isso vira um livro, né? As viagens de Paulo Ricardo sobre o tabuleiro de xadrez. Dava para criar umas crônicas, né, sobre isso. Da mesma forma, você pode exercitar essa imaginação e colocar ela no papel para transformar, quem sabe, numa obra pessoal mais tarde. Eles vão também desenvolver a coordenação visomotora, ensinar habilidades psicomotoras que ajudam a aprender, ok? O que isso quer dizer? Que ao passo que você desenvolve habilidade, que você aprende algo novo, você continua aprendendo, continua se desenvolvendo. Perfeito? Bom, turmas, esses são exemplos dos avanços tecnológicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês se oportunizem conhecer algum desses jogos, né? Buscar um pouco mais, pesquisar. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.